Gemia a terra humilhada. A noite do cativeiro dominava o mundo inteiro, sob o carro da opressão. Com mandíbulas vorazes de loba que se sobleva, Roma, encharcada de treva, estendia escravidão. O frio invadira os templos, não mais Eros de olhar brando, nem bela Afrodite amando, nem Apolo encantador. O Olimpo dormira em sombra, cessara a graça de Eleusis. Não surgiam outros deuses que não fossem do terror. Entre as águias poderosas jazia Atenas vencida. Carpia, Cartago, a vida, ligada a grilhão cruel. Na Capadócia, na Trácia, na Mauritânia e no Egito, o povo chorava aflito, tragando sepulta e fel. Mas quando o mal atingira o apogeu da indiferença, disse Deus na altura imensa: faça-se agora mais luz. E um livro desceu brilhando para a história envelhecida. Era o Evangelho da vida, sob as lições de Jesus. Poesia, o livro divino de Castro Alves, psicografada por Chico Xavier. Carinhosamente bom dia aos amigos de todo o Brasil. No ar mais um programa Espiritismo via satélite, nesse 2 de novembro de 1997. Dia comemorado pelo calendário terreno como dia de finados. Finados? Quem é finado? É o seu ente querido, é o seu parente, é aquele que já passou para o mundo espiritual? Ou é apenas o corpo que ele usou aqui nesta terra? Vamos pensar nisso, vamos refletir sobre essa questão nesse dia de hoje, porque ainda tem muita gente sofrendo por falta de um esclarecimento, de uma convicção sobre a realidade da vida. Será que Deus criaria os seus filhos para destruí-los sem razão alguma, deixando-os sob a terra, apodrecendo, em situação deplorável de decomposição? Seria muito triste. Um Deus desse não seria um Deus de amor, não seria um Deus de paz, não seria um Deus de coerência. A vida não se acaba no túmulo. E nós vamos conversar sobre isso no programa de hoje. Vamos falar mais uma vez sobre um tema que já enfocamos neste programa, mas dessa vez com alguém com uma nova visão, com uma colocação baseada em pesquisas científicas no mundo inteiro. Você não deve perder o programa de hoje, deve telefonar agora para os seus amigos, para os seus parentes que possuem antena parabólica ou que estão sintonizados através da NET, do multicanal ou das emissoras que entram em cadeia conosco. É muito importante o que nós vamos abordar hoje, gente. É a questão de morte. Talvez você nunca mais vai querer visitar cemitério e estar acendendo velas em cemitérios para ninguém, porque ali de fato não tem ninguém naquele túmulo que não tem significado nenhum, a não ser o depósito de um corpo que não serve para nada, apenas por questões de higiene. Aquilo tem que ser colocado porque esse corpo não pode ser deixado na rua. O nosso convidado de hoje é alguém de muita importância para o movimento espírita mundial. E quem vai apresentar esse nosso convidado para vocês é alguém também muito especial que já esteve conosco em nosso programa. O pensador alemão Hegel estabeleceu que os grandes homens são medidos pelas ideias que possuem, da cabeça para cima. E os homens grandes são medidos dos pés até a cabeça. Desejo referir-me a um grande homem, Clóvis Nunes. As suas ideias
forjadas na estrutura da codificação espírita, são relevantes e dão-nos a dimensão do seu caráter, do seu valor. Conheço Clóvis Nunes faz muitos anos. Ele jovem e eu menos idoso. Conheci o seu ideal de servir e de construir um mundo novo. Acompanho-o através dos últimos 15 anos aproximadamente, no ideal de servir, de alargar os espaços, os horizontes, construindo um mundo melhor. E nessa azáfama de bem servir, ele se tem tornado um expositor de excelentes qualidades: técnica, caráter, conteúdo e mensagem espírita. E nesse labor admirável da divulgação, ele nos apresenta um livro muito bem elaborado a respeito da transcomunicação instrumental. Essa admirável proposta dos tempos modernos leva-nos aos dias missionários de Allan Kardec. À época do codificador, a transcomunicação estava presente nas primeiras mensagens, através da mesa pé de galo, ou depois da pequena cesta de vime, ou de outros fenômenos pelos reps, pela manifestação das mensagens fixadas em ardósia, sem contato humano. Mas a criatura humana sempre interessou criar aparelhos para entrar em contato com o além. Edison, Marconi foram pioneiros que imaginaram a possibilidade de a máquina gravar as vozes da imortalidade. No Brasil, o Sr. Cambraia patenteou um instrumento que poderia realizar essa tarefa. Mas foi mais ou menos no mês de junho de 1957, em Estocolmo, que um homem dedicado a gravar pássaros, Friedrich Jürgenson, gravou conscientemente pela primeira vez uma voz do mais além. Eu tive a alta alegria de conhecer a sua secretária em Estocolmo no ano de 1992, através da nossa tradutora ao sueco, a extraordinária senhora Solveig Nordström. E ela contou-me os detalhes das experiências do Jürgenson. Ele publicaria mais tarde uma síntese no livro Telefone para o Além. As suas experiências ensejaram ao grande pesquisador Haldiver dar prosseguimento. Mas nessa época, já o grande engenheiro Mick tentaram nos Estados Unidos realizar esse admirável trabalho através do Spiricom. Através de 3 gerações sucessivas e tentativas de Spiricom, eles lograram gravar vozes, atribuídas inclusive a Charles Richer, o pai da metapsíquica humana, e gravarem em 2 mãos, fazendo perguntas e colhendo respostas. O processo evoluiu e, segundo os pesquisadores, vieram as comunicações através da eletrônica, os computadores, também da telefonia e também do Vidicom. Clóvis Nunes conseguiu fazer um trabalho de pesquisa, um trabalho honesto, sério. Visitou um grande número desses investigadores na Suíça, em Luxemburgo, em Paris, nos congressos realizados no Brasil, sob o patrocínio da venerável entidade que alberga os médicos espíritas do país, sob a presidência da doutora Marlene Severino Nobre, e apresenta-nos de uma forma simpática o resultado da sua obra, ampliada, corrigida e com mais adenda, chega ao público brasileiro. Auguramos a obra um grande êxito de divulgação desses postulados que confirmam a imortalidade da alma, a reencarnação, a conceituação espírita. E ao seu autor, desejamos inspiração para novas obras. Muito bom êxito. Parabéns, Clóvis Nunes. Parabéns a todos nós, os seus leitores. Muito obrigado.
E é este homem que nós queremos apresentar para vocês, Clóvis Souza Nunes. Ele é professor e projetista técnico, parapsicólogo, pesquisador de fenômenos paranormais, escritor e conferencista espírita, especialista em transcomunicação instrumental, é membro da Sociedade Suíça de Parapsicologia em Zurique, membro da Metaciência Foundation em Miami, Estados Unidos, membro representante no Brasil da CETL, Círculo de Estudos de Transcomunicação de Luxemburgo, na Europa, autor de conferências proferidas na maioria dos estados brasileiros e no exterior, como Inglaterra, França, Espanha, Alemanha, Índia, Japão, Estados Unidos, e no Japão também, não está aqui no currículo, ele já esteve no Japão também recentemente. Dentre outros, tendo sempre empreendido pesquisas em torno da paranormalidade e temas relacionados à evolução do homem nesses países, contactando assim com os maiores cientistas e especialistas dessa área em todo o mundo. Clóvis é também consultor de programas sobre assuntos paranormais da Rede Globo de televisão, tendo sido entrevistado mais de 50 vezes em diversos programas como Fantástico, Globo Repórter, Jô Soares 11:30, Silvia Popovic, Márcia Peltier, dentre outros. Ele concedeu mais de 400 entrevistas sobre paranormalidade em vários jornais e emissoras de televisão de todo o mundo. Com muito carinho, com muito amor, apresento para o seu bom dia o meu amigo Clóvis Nunes. Bom dia, Clóvis. Bom dia, Regis Alamar. Bom dia, telespectadores do Espiritismo via satélite. Clóvis, você tem andado para o mundo inteiro aí falando que os espíritos nos comunicam por gravador, por computador, por telefone celular, através de fax, e até escreveu o seu livro Transcomunicação, abordando todas essas questões, e tem comprovado isso em laboratórios, tem falado em universidades no mundo inteiro. E eu quero saber, e o nosso telespectador quer saber, qual é a realidade disso, como é que está isso no mundo? Bem, o nosso livro, ele constitui-se um documentário científico, mas com a linguagem acessível e muito fácil a todos os leitores. É um livro que também se caracteriza por uma mensagem de esperança para todos aqueles que perderam seus entes queridos, para todas as pessoas que têm medo da morte, ou para as pessoas que têm interesse em saber sobre a eternidade. A transcomunicação instrumental é uma palavra nova, não existe ainda nos vocabulários das línguas contemporâneas, e também o termo transcomunicação não está presente nos dicionários. O verbo comunicar é muito conhecido em todos os povos, mas a palavra trans, que antecede o termo comunicação, vem de transcendente, além de. Portanto, a transcomunicação significa exatamente a transcomunicação transcendental, ou a comunicação transcendental. Essa palavra vem caracterizar a possibilidade de nós estarmos em contato com os espíritos ou com as pessoas que tiveram seus corpos destruídos, a quem comumente se chama de mortos, através de equipamentos eletrônicos. Até os nossos dias, nós tínhamos apenas um único canal, a única possibilidade de manter contato com os espíritos, que seriam as faculdades psíquicas humanas. Depois de umas 3 décadas para cá, aproximadamente 4, pesquisadores intrépidos vieram desenvolvendo trabalhos extraordinários e conseguiram manter contato com os espíritos através de aparelhos eletrônicos. Portanto, hoje nós temos mais um canal além da mediunidade. Temos as tecnologias modernas nos apresentando todos os aparelhos que nós conhecemos. Hoje os espíritos fazem contato conosco e com todas as pessoas que desejarem esse mistério através de gravadores, de rádios, de televisores, de computadores, de fax e também de secretárias eletrônicas. Tudo começou mais ou menos há 4 décadas atrás, de maneira involuntária, sem que as pessoas envolvidas nisso desejassem que isso acontecesse. Um cineasta russo, naturalizado sueco, em 1959, de nome Frederick Chungerson, recebeu de maneira surpreendente as primeiras vozes entremeadas em gravações que ele fazia ouvindo o canto de pássaros. Antecedendo a isso, grandes personalidades da ciência que deram contribuições invejáveis, como Thomas Alva Edison, tentou durante 5 anos fazer contato com os espíritos através do seu fonógrafo. Muito embora essas informações estejam ocultadas da comunidade pública,
porque os biógrafos de Thomas Edison nunca fizeram referência sobre isso, há somente pequenas informações esparsas. Recentemente nós estivemos nos Estados Unidos, na Biblioteca Nacional do Governo, e durante 3 dias de pesquisa nós conseguimos trazer todos os documentos de Thomas Edison envolvidos nessas experiências. Esses documentos registram de uma maneira muito clara em uma entrevista que ele deu ao jornal American Magazine em 1920, ao jornalista C. Forbes, que era seu amigo, e mais tarde, em outubro do mesmo ano, ele deu uma entrevista para um jornal de circulação mais restrita com o nome Scientific American. Nós demoramos muito para conseguir isso, porque os próprios americanos envolvidos na Universidade do Governo, na Universidade Nacional de Washington, não tinham os registros dessas experiências de Thomas Edison nos arquivos dos computadores. E somente depois, quando nós encontramos, essas experiências começaram a ficar registradas lá para o grande público. Trouxemos esse material, reproduzimos para o nosso livro e estamos divulgando isso para o mundo inteiro. Inclusive aqui no seu programa nós vamos poder mostrar esses documentos. Vamos mostrar, já vai ser gravado. Exatamente, uma fotografia desses documentos que nós trouxemos. E o título é muito sugestivo, é Thomas Edison trabalhando para comunicar-se com outro mundo. Na outra entrevista ele dá os detalhes de por que tudo isso aconteceu. E ele tentou, no seu fonógrafo, até durante 5 anos, usando produtos químicos como permanganato de potássio, mas Thomas Edison não logrou êxito na sua época. Exatamente porque a ciência do seu tempo não lhe oferecia suporte para isso. A ciência naquela época era inteiramente eletromecânica. Somente mais tarde, quando a ciência se tornou eletrônica, é que essas possibilidades se tornaram uma realidade. Mas além de Thomas Edison, houve também Guilherme Marconi, o descobridor do rádio italiano, que tentou fazer contato com os espíritos através dos seus aparelhos de rádio. E também um outro pesquisador notável, chamado Nikola Tesla, que deu grandes contribuições na área da eletricidade, tendo inclusive desenvolvido as bobinas Tesla, até hoje levando o seu nome para a posteridade. Esse homem admirável tentou também fazer contato com os espíritos, mas também não logrou êxito, porque a ciência também não lhe oferecia um suporte. Eles foram, assim, idealistas dessa possibilidade, mas trabalharam sempre um pouco em sigilo, exatamente porque as limitações e as tradições da época, os preconceitos científicos, poderiam, de alguma forma, ridicularizá-los. E o Thomas Edison, inclusive, anteriormente, em 1874, mais ou menos, quando ele apresentou o seu fonógrafo, ele foi ridicularizado na Academia de Ciências da França. E o fonógrafo era simplesmente para gravar vozes humanas de pessoas no corpo físico. Imagine se em 1913, 1915, ele anunciasse de maneira muito pública de que estava com aquele fonógrafo tentando fazer contato com pessoas falecidas. O Thomas Edison, inclusive, genial, ele descreve por que ele teve essa ideia. Tudo começou quando ele queimou a ponta do seu dedo e estragou sua digital. Ele relata nesses artigos, onde ele também no seu diário, ele escreve um capítulo inteiro sobre a vida após a morte e a sua posição sobre esta possibilidade da indestrutibilidade da personalidade humana após a morte do corpo. Ele descreve que 6 meses depois, o dedo que ficou estragado começou a se recuperar, a sua digital, a sua impressão digital, começou a ser reconstruída. Ele ficou muito impressionado e começou a argumentar que na ponta do seu dedo parecia ter uma memória. E essa memória era invisível, porque independia da sua vontade para que aquela digital se reconstituísse. Algum tempo depois, quando a digital estava completamente formada, ele ficou completamente interessado em saber aonde estava o comando dessa orientação biológica que reconstituiria sua digital. Ele, em pouco tempo, concluiu que o ser humano era o portador de um corpo espiritual e esse corpo espiritual não tinha nenhuma relação de resultado com o corpo físico. Ele seria uma relação de orientação para o corpo físico. Era como se o corpo físico fosse controlado por esse corpo espiritual. Mais tarde, Thomas Edison começou a se interessar pelas pesquisas paranormais, leu muitos livros sobre grandes pesquisadores, conheceu e foi amigo de Camille Flammarion e desenvolveu essas experiências para tentar falar com os espíritos, devido já a muitas informações comprobatórias no seu tempo de que a alma era imortal. Mas foi exatamente em 1959 que o cineasta russo, Frederick Jungerson, gravou de forma involuntária, sem desejar que isso acontecesse, as primeiras vozes. Mais tarde, isso foi apresentado a vários pesquisadores. O Frederick Jungerson, no começo, acreditou, inclusive, que o seu gravador pudesse estar com algum problema, ou que
a sua fita tivesse viciada, mas depois de concludentes experiências, ele chegou a perceber que se tratava de vozes paranormais quando ouviu a voz da sua falecida mãe e de outras entidades que se identificaram através dos seus gravadores, dizendo: Jungerson, nós somos os mortos, nós aqui, nós lhe vemos, queremos fazer um trabalho com você, somos os homens que vivem no mundo da consciência sem corpos, não desligue os aparelhos, escute-nos. Jungerson, depois de 2 anos, com quase 3.000 vozes registradas, convocou vários pesquisadores, levou seu trabalho à Sociedade de Parapsicologia em Estocolmo, apresentou um grande pesquisador da época, o Dr. Hans Bender, chamou funcionários da Funk, da Telefunken, da Pai, da Philips, de grandes companhias na época, para estudar a paranormalidade desses fenômenos, e depois de 3 anos ele publicou um livro com o título Vozes do Universo, convocou uma conferência internacional e anunciou ao mundo que ele havia descoberto. Mais tarde, um outro pesquisador alemão, aliás letão, residente na Alemanha, Dr. Konstantin Haldiver, visitou Jungerson, voltou à Alemanha, repetiu a experiência, também gravou a voz da sua falecida mãe, que lhe chamava por um apelido muito peculiar de Konst, e dedicou 9 anos ininterruptos da sua vida para as pesquisas das vozes. O Dr. Haldiver conseguiu uma marca extraordinária. Deixou registrado nada mais nada menos do que 72.000 vozes de pessoas falecidas em fitas cassetes. Hoje, na cidade de Münster, na Alemanha, existe o Memorial Haldiver, onde qualquer visitante pode entrar e escutar uma das milhares de vozes que ele deixou registrada. Publicou 3 livros, esses livros foram editados em vários idiomas, deu centenas de conferências e recebeu grandes cientistas em sua residência, como também deu grandes palestras ou entrevistas para jornais e televisão. O trabalho de Haldiver e de Jungerson possibilitou com que se instaurasse em todo o mundo as pesquisas do que era chamado na época de EVP, Electronic Voice Phenomenon, traduzido do inglês para o português, Fenômeno das Vozes Eletrônicas. Essa sigla foi uma espécie de despistamento que os pesquisadores criaram para que esses trabalhos pudessem, inclusive, entrar nas universidades. Na Inglaterra, uma universidade, inclusive, chegou a dedicar bolsas de estudos, a oferecer essas bolsas para que os estudantes pudessem fazer experiências nessas pesquisas. O livro do Haldiver foi publicado em idioma inglês. Mais tarde, em 1970, aos anos 80, já existiu em toda a Europa mais de 300 postos de escutas, onde pessoas tentavam fazer contato com seus entes queridos através dos equipamentos. E foram fundadas várias organizações, fundações, institutos de pesquisa, mas foi exatamente nos anos 80 que as pesquisas tiveram uma ascensão muito maior através das experiências do Dr. George Meek nos Estados Unidos. Ô Cláudio, diante de tanta comprovação científica, a nível laboratorial, pessoas sérias, pessoas conceituadas como decentes, como honestas na Europa, como o Haldiver, como o Jungerson, chegando o Jungerson, inclusive, sendo condecorado pelo próprio Papa Paulo VI, né? Conforme você registra no seu livro, de tanta seriedade. O que você reputa? Qual é a razão de pessoas ainda desconhecerem realidades como essa? Bom, a verdade é o seguinte: as grandes descobertas científicas, elas levam algum tempo para se tornarem populares. Por exemplo, quando Einstein descobriu a relatividade, levou mais ou menos 50 anos para que a comunidade pública tivesse a ideia de que tudo é relativo. E até hoje muita gente diz que tudo é relativo sem entender nada da relatividade, mas pelo menos concorda com conceitos. Os telefones, os automóveis, os transistores levaram um período para poder se tornar popular. A transcomunicação, ela, apesar de ter quase 4 décadas de desenvolvimento, ela ficou um tanto abafada devido ao controle rigoroso dessas pesquisas por parte dos cientistas. Nós atribuímos o fato disso não estar ainda sendo muito popularizado, alargado em todo o mundo de uma maneira maior, por 3 causas fundamentais. A primeira delas, o tempo que isso demorou para que os cientistas dominassem o conceito de que seria a transcomunicação, o contato com pessoas falecidas. Porque é importante nós entendermos que essas pesquisas não estão sendo desenvolvidas na Europa pelos espíritas. Não é também um trabalho dos religiosos. Não é um movimento da parapsicologia. Não é também um movimento da parapsicologia como muita gente pensa.
Eu posso afirmar a vocês que os melhores técnicos do mundo estão envolvidos nessas experiências. Pessoas grandiosas na área da ciência, gente da informática, das universidades, pessoas ligadas aos computadores, gente ligada à engenharia, à eletrônica. São técnicos excepcionais. E digo mais, há personalidades que se envolveram, até cientistas que já faleceram, que deixaram um legado imenso, como foi o Dr. Franz Seidel, que recebeu inclusive o prêmio Paul Getty pelos seus trabalhos desenvolvidos na área da energia. Ele foi um dos maiores cientistas da Áustria, um homem condecorado e reconhecido em todo o mundo pelos seus trabalhos na área da ciência. Esse homem se envolveu com essas pesquisas e desenvolveu inclusive um aparelho chamado psicofone para tentar contactar com os espíritos. Grandes outras personalidades, como o Dr. Ernest Sankovsky, hoje na Alemanha, um professor de 2 universidades, autor de vários livros, um homem de uma respeitabilidade notória, o engenheiro Martin Wenzel, da cidade de Aachen, responsável pelo sistema de satélite da sua cidade, professor de universidade. Grandes técnicos como os Hans Koenig na Alemanha, todos eles não são espíritas, não são pessoas de formatação religiosa, nem têm envolvimento ligado a qualquer estrutura mística de crença. Mas o que aconteceu? Aliás, muito pelo contrário, a gente não quer nem papo com religião, né? Pelo exemplo que de uma forma geral. Mas hoje, devido aos resultados das transcomunicações, todos eles já falam um pouco de religiosidade, já veio o mundo de uma forma diferente, porque os resultados dessas pesquisas têm transformado as pessoas envolvidas nelas. Agora, o que acontece? Os pesquisadores criaram 5 hipóteses para tentar negar a transcomunicação. Porque dentro da ciência existe uma coisa muito positiva. O que é a ciência? Há uma frase muito curta que define entre todos os conceitos o que é a ciência. Essa frase significa: a ciência é a procura da verdade. Todos esses pesquisadores é de uma honestidade incrível, até mesmo os materialistas, eles têm um compromisso com a verdade. Então, quando eles estão procurando a verdade, eles querem eliminar todas as hipóteses possíveis que explique, por uma outra via, os contatos da transcomunicação instrumental. A primeira hipótese aventada seria a hipótese da fraude, porque hoje você está na época das montagens, da eletrônica, você pode produzir imagens das mais variadas formas. Mas usando o computador. Exatamente, você pode montar vozes à vontade. Então, os técnicos anuíram a primeira hipótese, a fraude, mas a honorabilidade das pessoas envolvidas, o controle rigoroso que foi estabelecido, demonstrou que a fraude não teria o menor sentido para explicar tantos fatos extraordinários. A segunda hipótese seria a hipótese da interferência. Será que nós não estaríamos sendo vítimas de uma má interpretação? Porque você está numa cidade, por exemplo, como Salvador, que tem rádio patrulha, rádio táxi, tem televisões, tem canais de rádio, tem radioamadores, tem sinais de rádio por todos os lados, antenas parabólicas instaladas por todo o planeta, e telefones celulares. Será que essas imagens, essas vozes, não seriam fruto de uma interferência? E por paixão, ou por falta de profundidade de conhecimento, as pessoas envolvidas não estariam interpretando errado como sendo vozes de mortos? Essa hipótese foi vencida da seguinte forma: os pesquisadores colocaram seus equipamentos em gaiolas de Faraday. O que é uma gaiola de Faraday? É uma sala onde você coloca um campo de alta frequência em volta dessa sala e faz com que esse campo de alta frequência impossibilite que as ondas eletromagnéticas passem para dentro da sala. Portanto, qualquer equipamento que você ligue dentro da sala ou dentro da gaiola de Faraday é o cientista que desenvolveu essa possibilidade, não funciona, porque as ondas eletromagnéticas não passam. Mas, no entanto, os aparelhos dentro da gaiola de Faraday fizeram com que as vozes dos espíritos aparecessem. Os pesquisadores também, para eliminar a hipótese da interferência, forraram salas com chumbo, no teto e nas paredes, também no piso, e concluíram que as vozes dos espíritos apareciam mesmo com os equipamentos isolados dentro das salas de chumbo. O chumbo é um material isolante, que isola inclusive a radioatividade. O lixo atômico dos Estados Unidos e da Rússia são colocados em montanhas forradas de chumbo, porque o chumbo retém inclusive a radioatividade. O chumbo impossibilitaria que as ondas eletromagnéticas também entrassem e sintonizassem com os equipamentos. Mesmo assim, as vozes dos espíritos apareceram. Os pesquisadores colocaram os equipamentos em tanques de glicerina líquida, taparam todos os orifícios do equipamento, colocaram dentro de um container, depois colocaram a glicerina líquida por cima, fizeram a evocação fora do container. Depois que a glicerina solidificou, é claro, eles quebraram a glicerina. Quando ligaram o gravador, as vozes dos espíritos apareceram. Há casos de gravações em que as fitas virgens, da hora que eram tiradas do plástico e eram colocadas no gravador, tinha vozes paranormais gravadas. Portanto, a hipótese da interferência não teve força para legitimar a experiência. Também porque
nas interferências, não poderia se justificar o conteúdo das mensagens que estavam sendo recebidas. A terceira hipótese poderia ser ondas do passado que permanecem. Essas ondas do passado podem ser de várias formas produzidas. Mas uma das formas mais comuns seria uma forma técnica. Na Argentina, por exemplo, foi recebida uma imagem de 12 anos antes. E os pesquisadores viram que essa imagem foi gerada nos Estados Unidos há muito tempo atrás. E foram descobrir como isso aconteceu. Concluiu-se que essa imagem poderia ser projetada na América, saiu do sistema solar, pode ter batido num corpo sólido no espaço, em um satélite, um planeta próximo. Essa imagem retornou e foi captada na Argentina 12 anos depois. Será que essas imagens da transcomunicação não seriam ondas do passado? Essa hipótese também não teve sustentação, porque as vozes que se comunicam através dos aparelhos se identificam, dão dados do presente, como também dão dados técnicos do futuro. Alguma dessas vozes são de espíritos técnicos falecidos que inclusive orientam as peças que deveriam ser trocadas dentro dos equipamentos para melhor viabilizar o contato. Depois, uma onda do passado não poderia falar de coisas do presente, não poderia construir diálogo com as pessoas ali na sala, na frente do equipamento. Então sobrou a quarta hipótese, já que a onda do passado não explicaria a mente das pessoas, ou a hipótese da mente dos operadores estarem produzindo o fenômeno. Essa hipótese é maravilhosa, é uma hipótese da parapsicologia, que chama-se talvez a hipótese do animismo ou da psicocinesia. É claro que há a possibilidade da mente interferir nos aparelhos eletrônicos. Inclusive agora nos Estados Unidos está sendo lançado um livro interessante falando sobre interferências mentais nos computadores por parte de alguns operadores. Mas dentro dos estudos da parapsicologia existe os fenômenos da psicocinesia. Nos Estados Unidos há um paranormal muito conceituado chamado Ted Sirius, que depois de tomar assim umas latas de cerveja, 10 ou 12 latas de cerveja, ele apanha uma máquina Polaroid, coloca na sua mente, concentra a atenção do pensamento e revela a foto da Torre Eiffel, que era o que ele estava pensando. É claro que não sai uma fotografia perfeita, sai a silhueta da Torre Eiffel um pouco desfocada. E no Japão tem um outro paranormal chamado Masuaki Kyota, com quem nós tivemos por 2 dias, e ele não precisa das latas de cerveja. O Masuaki Kyota apanha um filme velado dentro da caixinha ainda, virgem, e pensa na imagem de um quadro que ele viu quando visitou um museu em Chicago. E quando se revela o filme, aparece aquela imagem do quadro, também uma fotografia um tanto desfocada. Se a mente é capaz de produzir isso nos filmes, é possível que produza as imagens e as vozes. Claro que essa hipótese é maravilhosa e merece ser estudada, porque demonstra os poderes extraordinários que nós possuímos na nossa mente. Entretanto, essa hipótese não teve a força para explicar os fatos da transcomunicação. Por quê? Masuaki Kyota e Ted Sirius são paranormais. Eles são dotados de faculdades extrasensoriais. Eles empreendem um esforço para fazer esses fenômenos. E as pessoas envolvidas na transcomunicação não são paranormais evidenciadamente. Não empreendem o menor esforço, são pessoas comuns, usando aparelhos comuns, que produzem esses resultados. Ademais, se observa o seguinte: apesar da mente poder interferir, a mente não poderia colocar no equipamento conteúdos que a própria mente das pessoas envolvidas não possuísse. Nós vamos descobrir que na transcomunicação toda a construção dessas possibilidades é fruto de 2 inteligências. As dos homens que estão aqui trabalhando com os equipamentos e a dos espíritos do além que vem dando as informações técnicas para que esses equipamentos venham sendo desenvolvidos. Então o que aconteceu? Já que a mente, o inconsciente não poderia ser o resultado, até porque muitos fatos demonstram que isso não funcionaria. Vou citar só um caso para ilustrar. Nos Estados Unidos havia um casal de franceses que perdeu a sua filha, na porta da escola, que foi atropelada. O seu vizinho sabia da transcomunicação e levou para a França uma fotografia da criança juntamente com os dados da sua morte. A senhora Monique Simonet, na cidade de Reims, que nós conhecemos muito de perto, nos relatou essa experiência. Ela apanhou a fotografia da criança, colocou o seu gravador à disposição, fez a evocação através da transcomunicação e recebeu a mensagem da filha consolando os pais. Só que no final da mensagem aparecia uma voz de um homem, um pouco enrouquecida, que dizia: aqui fala Dick, nós nos encontramos. A senhora Simonet ficou assim um pouco confusa. Que voz era aquela que dizia Dick? Ela não quis desgravar, porque achou que algum outro espírito aproveitou a possibilidade do contato e quis se fazer sentir aproveitando a comunicação da criança. Deu a fita para
os vizinhos nos Estados Unidos, que tinham usado um portador que morava na França e estava visitando aquele país. Os vizinhos chamaram os pais que havia perdido a criança, passou a fita. Quando elas escutaram, se emocionaram sobremaneira, exatamente porque os pais revelaram ao vizinho que a menina tinha um tio chamado Dick, que ela amava muito. E o tio tinha falecido fazia um mês. Os pais ocultaram a morte do tio à criança exatamente para não chocá-la, porque ela só tinha 9 anos de idade. E a criança foi atropelada, faleceu e não sabia que o seu tio querido havia falecido antes. E quando aquela voz sobrepôs a voz da criança e disse, aqui fala Dick, nós nos encontramos, os pais não tiveram dúvida. Era a alma do tio Dick que se dizia para eles, presente junto com a criança. Como isso poderia ser obra do inconsciente? Primeiro, a criança morreu sem saber que o tio havia morrido. O vizinho não sabia da existência desse tio. A senhora Monique Simonet muito menos sabia que esse tio existia. E, ademais, os vizinhos não sabiam que em algum lugar do mundo alguém estava tentando contactar com a sua filha. Resultados como esse eliminou a hipótese da mente humana produzir os fenômenos. Sobrou a quinta hipótese. Que quinta hipótese é essa? A de serem comunicações de pessoas falecidas ou espíritos a que nós chamamos mortos que estão interferindo nos equipamentos. Só que isso levou mais ou menos quase 30 anos para ser vencido. Posteriormente, os resultados dessas pesquisas enfrentam hoje um rigor muito grande do cepticismo científico, do materialismo, que se erigiu dentro do seio da ciência oficial. Se nós apanharmos hoje todas as contribuições que foram feitas pela ciência espírita, se apanharmos a época dos grandes médiuns, até mesmo com os fenômenos de materializações por ectoplasmia, se apanharmos a contribuição de grandes médiuns como Francisco Cândido Xavier e muitos outros, se apanharmos todos os trabalhos da parapsicologia evidenciando o espírito e amealharmos tudo isso juntando num único feixe, isso não tem a força ainda para derrubar o muro do cepticismo materialista que se erigiu dentro do seio da ciência oficial. Portanto, os resultados da transcomunicação instrumental, conforme está sendo divulgado nos últimos 10 anos, começa a rachar esse muro de materialismo, começa a minar esses alicerces, começa a construir um paradigma novo dentro da ciência. Somente de 10 anos para cá, a transcomunicação começou a ser divulgada de forma mais alargada e a penetrar a imprensa, a chegar de uma maneira mais pública. Só para você ter uma ideia, e o telespectador perceber, o nosso livro não é o único sobre esse assunto. Existe hoje mais de 80 títulos publicados nos mais variados idiomas. Livros técnicos, livros com informações, tem livros só com mensagens de entes queridos que receberam comunicações dos seus filhos através dos equipamentos eletrônicos. A Itália publicou ano passado 6 livros dessa natureza. E o curioso é que esses livros são montados e construídos pelas experiências vividas pelas próprias pessoas envolvidas nesses dramas. Então, o que aconteceu? Para concluir um pouco, qual é o outro motivo que isso ainda não se tornou popular? Porque as pessoas ainda têm uma cultura muito distante da realidade da morte. Nós temos 16 séculos de catolicismo que colocou dentro da mente dos ocidentais de que o mundo dos mortos é um mundo dos fantasmas, é um mundo de assombração. Aqueles que morreram não podem voltar. Se um parente seu morrer e aparecer na sua casa 3, 4 dias depois, virou fantasma. Se uma mulher perde o marido, vai para o velório, aquela tristeza da morte. 3 dias depois, se ela vê o marido assim com um vulto transparente entrando no seu quarto, ela se assusta. Geralmente, pelas tradições religiosas, vai se pedir uma missa de 7º dia. E muitas vezes essa missa, essas preces, é para que o marido não apareça mais, porque morreu, virou fantasma. Nós temos uma cultura de amedrontamento, de que as almas do outro mundo são seres que vêm para perturbar, para amedrontar. Espírito nada mais é do que um homem que perdeu o seu corpo. É a alma de uma pessoa que teve seu corpo destruído. Então o resultado da transcomunicação tem enfrentado também essa dificuldade cultural. Depois, os argumentos científicos demoram um pouco para se tornarem populares, porque a forma como eles são veiculados não é uma forma de sensacionalismo, nem é uma forma de distribuição de crenças. Essas ideias e essas pesquisas vão se espalhando hoje no mundo como água por debaixo de todas as frestas. Existem movimentos imensos crescendo. Só para você ver como a coisa está grandiosa, a Itália, o ano passado, realizou 16 congressos de transcomunicação em diversos estados. Esses 16 congressos, todos eram para falar da possibilidade de contatar os entes queridos através de equipamentos eletrônicos.
Existe na Itália um movimento chamado Movimento da Esperança, que é liderado pelo senhor Mazzicotti, que é um católico, professa a religião católica, ele não é espírita, mas reúne quase 300 casais que perderam seus filhos e que receberam comunicações através da transcomunicação instrumental. Os congressos, em média, de 700, 500 pessoas, mas em Milão, em setembro, religiosamente, acontece um congresso internacional que reúne quase 2.000 pessoas. E nesses congressos sempre tem uma sala onde as pessoas que perderam seus entes queridos fazem os contatos ao vivo durante a realização desses congressos. São inúmeras imagens. Então nós acreditamos que não dá mais para abafar esses resultados. A transcomunicação não é mais uma onda de incerteza. A transcomunicação é um fato. Duvidar hoje se o Espírito existe e pode se comunicar conosco, não é mais uma questão de crença. Não é uma questão de você ser ou não ser espírita ou espiritualista ou acreditar nessas coisas. Duvidar se os mortos podem se comunicar com os homens é apenas uma questão de você estar bem ou mal informado do que a ciência está dizendo a respeito. Gente, o assunto é muito forte e muitos fatos chegando aqui. Você pode mandar as suas perguntas pela internet, pelo seda@seda.net ou pelo nosso fax 071-244-6660 ou através do telefone 244-6633. Este assunto é muito vasto e tem muita coisa para nós conversarmos. Mas hoje é o dia considerado como dia de finados por muitas pessoas que vão para os cemitérios, que sofrem, que se desesperam diante da perda, entre aspas, de um ente querido. Na verdade, ninguém morre. E muitos fatos chegando por aqui. O primeiro de Natal no Rio Grande do Norte. Muitos fatos chegando por aqui. O primeiro de Natal no Rio Grande do Norte, da Mércia, querida, Mércia Carvalho e equipe, agradecendo a Seda, sensibilizados à generosa reportagem sobre o Congresso Espírita do Rio Grande do Norte, no mais recente informativo Seda. Estamos lançando hoje o outro informativo Seda, do mês de outubro, falando sobre o nosso programa realizado no Rio de Janeiro, que já estaremos mandando para vocês. Falar nisso, gente, nós já mandamos o informativo. Escrevam para nós ou digam no telefone se vocês já receberam. Quem escreveu para a gente pedindo informativo cedo, nós mandamos pelo correio, inclusive o último. E ao telefonarem para cá, ou passarem fax ou e-mail agora, digam como é que o nosso sinal está chegando na sua cidade. E um fax muito interessante de Brasília agora. Prezado amigo Alamar, solicito que o caro amigo divulgue em seu programa um apelo aos assinantes da NET Brasília, que são assíduos telespectadores deste programa maravilhoso, que liguem para a NET Brasília pedindo retorno em sua programação do Espiritismo via satélite, que a partir do dia 3/11, amanhã, não mais será transmitido para Brasília, pois com a nova mudança na posição dos canais, o canal 32, com os seus respectivos programas, não mais será transmitido para a nossa capital federal. Nós, assinantes, como não fomos consultados para tal mudança, devemos nos unir e apelarmos pelo nosso direito de mantermos os programas que apreciamos e de tão grande importância para a divulgação dos valores morais. Sugerimos a inclusão deste programa na grade de programação de outro canal, Elcio Evandro O. Gomes, SQN 313, Bloco G, Apartamento 601, Brasília, Distrito Federal. O telefone da NET Brasília, anote aí, Juninho, no gerador de caracteres para que as pessoas possam ligar hoje mesmo e durante toda a semana. 061 344 0222. O Júnior vai colocar aí no ar. 344 0222, o da NET Brasília. E o fax 061 344 0277. Elcio, isso acontece porque nós não estamos divulgando tragédia. Se nós estivéssemos divulgando notícias que não prestam, sequestro, desastres, estupros, assassinatos, todas as emissoras de televisão estariam interessadas na nossa informação. Se o Clóvis Nunes cometesse um crime, ele certamente seria manchete no Brasil inteiro. Se eu matasse alguém também, ou cometesse um desvio de dinheiro dos cofres públicos, certamente seria manchete nacional. O bem não dá ibope, infelizmente, e é por isso que muita gente opta por não colocar no ar. A desgraça ou a exploração da fé alheia é esta que tem espaço na televisão brasileira, infelizmente.
exerçam seus direitos. Eu posso garantir para vocês que isto não reflete o pensamento da MET Brasil, dos cabeças da MET Brasil. Isso é iniciativa de alguém, porque não é desgraça, não é tragédia. Eu já estou cansado de pedir isso aos assinantes de TVs a cabo do Brasil inteiro, mas as pessoas, não sei por que razão, são omissas ou são tímidas na hora de exercer o seu direito. O que a gente pode fazer? A MET tem a sua autonomia. As operadoras da MET em cada capital, em cada cidade, têm autonomia de botar o que quiserem no ar. Agrade ou não aos seus telespectadores, aqueles que têm as suas assinaturas. Se os telespectadores quiserem ouvir e fazerem assinaturas, abaixo-assinados, manifestar para as emissoras de televisão aquilo que eles gostam de ouvir, tudo bem. Se não, paciência. Vamos ficar retransmitindo apenas para as emissoras, as pessoas que tem antena parabólica, porque esse sinal ninguém pode cortar, a não ser a própria pessoa, tá? Exerçam seus direitos aí nas diversas cidades do Brasil inteiro e nós vamos fazer o quê? Mandem as suas perguntas ao Clóvis pela internet. Aqui tem também a Rosana de São Paulo, que implora, pelo amor de Deus, para que a MET de São Paulo não tire o programa do ar. E para que o multicanal também não tire. Nós podemos fazer o quê? Liguem vocês, pelo amor de Deus, já que vocês querem assistir essas informações que Clóvis acaba de nos passar, com respaldo científico extraordinário. É impressionante. Mas Clóvis, hoje é dia de finados, tem muita gente querendo saber se os parentes deles estão mesmo ali no cemitério, naquela sepultura, naquele túmulo onde os corpos foram colocados há algum tempo atrás. De Ribeirão Preto, recebemos uma pergunta para você do José Oswaldo Jaria. Pergunta número 1. Qual o procedimento, Clóvis, que a doutrina espírita orienta sobre o culto aos entes queridos no dia de finados? Visitar os cemitérios e fazer orações no local? Ou fazer orações em casa ou no centro espírita? E ele ainda faz uma pergunta número 2. O que a doutrina espírita explica com relação às pessoas que em fase adulta da vida ficam paralíticas? Será que em outras encarnações tiveram menos débitos que uma criança que teve o mesmo problema em idade infantil? Vamos à primeira pergunta. Como você falou, o dia de finados é o dia em que todas as pessoas se movimentam para, de alguma forma, expressar os seus sentimentos, a sua saudade pelos entes queridos. É claro que nós respeitamos esse sentimento, mas acreditamos que a cultura do culto ao cadáver é uma cultura ainda da ignorância sobre a morte, sobre o que que nos espera depois da decomposição do corpo. Hoje, com as concludentes experiências dessas pesquisas extraordinárias da transcomunicação instrumental, ou da possibilidade de vermos os nossos parentes pela tela da televisão, como vamos assistir algumas imagens daqui mais a pouco, e recebemos textos do além pelo computador, ou chamadas telefônicas, e percebermos que do outro lado da linha, ou que do outro lado da eternidade, eles continuam vivos, nós temos a certeza absoluta, e não tem mais dúvida sobre isso, se você se informar a respeito das experiências elaboradas hoje em todo o mundo, com uma vasta literatura para lhe informar, de que a morte não nos mata, que nós preservamos, depois da destruição do nosso corpo, a nossa personalidade e o nosso caráter. Os nossos parentes nos esperam no além e os cemitérios estão vazios. Portanto, não faz sentido você ir ao cemitério orar pelo seu parente, até porque você evoca para o cemitério um sentimento de sofrimento e de tristeza. É muito melhor lembrar dos parentes com alegria, orar por eles não somente no dia de finados, mas orar sempre quando nós nos lembrarmos dele. Sempre ter um pensamento de gratidão. A melhor prece é a prece do agradecimento. Lembrar das coisas boas que esse parente fez, o que ele representou. Todo mundo serviu de alguma forma na terra, todas as pessoas deixaram a lembrança de saudade. É bom pensar nessas pessoas com carinho, com afeto, com profundidade, porque a prece também não são as palavras que saem da boca de forma vazia, com um conteúdo de moral vazio de razões. A prece é o sentimento que sai da alma, é a energia de amor que você é capaz de emitir para o seu ente querido. O próprio Cristo falou que quando nós quiséssemos orar, não fosse nem para os lugares públicos, como faziam os hipócritas, que a gente se recolhesse ao quarto e fizesse em segredo, porque a prece é uma viagem para dentro.
Então a orientação da doutrina espírita é não fazermos o culto ao cadáver, porque às vezes você vai ao cemitério e nós que acreditamos na reencarnação como um fato, aquele parente para o qual você está orando no cemitério, às vezes até já reencarnou, já voltou, e pode ser filho de algum parente seu, ou já pode ser até um parente que voltou dentro do seio da sua família, e muita gente está indo ao cemitério fazer preces para ele. A segunda pergunta se refere à pessoa que ficou paralítica. Será que em outras encarnações tiveram os menos débitos que uma criança que teve o mesmo problema em idade infantil? Cada caso é um caso. Nós não podemos generalizar as coisas particulares na área do destino. Todos nós trazemos, junto à infração que nos caracteriza, os débitos ou créditos para o nosso resgate ou aprendizado. Mas temos que entender que a dor é uma espécie de campainha de alerta que aponta que alguma coisa está errada. A dor sofrida sem objetivo é uma dor inútil. Ela vai voltar a doer até que alcance a sua objetividade, porque dói. Na verdade, as pessoas ficam paralíticas, mas não perdem a sua realidade existencial por isso. Isso representa um aprendizado. É claro que a pessoa que nasceu na vida infantil com a paralisia, talvez guarde débitos mais severos ou seguros no aprendizado do que aquele que ficou na idade mais avançada. Certamente dentro da pergunta já tem quase implícito a resposta. Mas é importante a gente entender o sofrimento como ensinamento, não como castigo. Porque para as leis de Deus não existe punição, existe correção. Ô Cláudio, tem um negócio interessante que eu quero conversar com você. A partir do momento que nós começamos a mostrar aqui fitas de padre médium, mostramos a mensagem aquela entrevista do padre Dino Cossetti lá na Itália, falando que é possível a comunicação dos mortos, aliás, dos chamados mortos com o mundo material. Um homem que é um porta-voz do Vaticano, escreveu lá no Observatório Romano, e você conhece muito bem, tem andado pela Itália, tem visto essas coisas. Alguns padres telefonam para nós aqui para a Seda, mas não é para criticar, dizer que o espiritismo não existe. Ele diz o seguinte: olha, eu vi aí um padre médium, acontece que eu também sou médium aqui na minha cidade, eu vejo os espíritos, mas eu fico com receio, porque somos vários padres, mas tem um vigário aqui que ele é muito rigoroso e ele nos ameaça até de práticas tipo Inquisição. Se vocês pensam que a Inquisição acabou, não acabou ainda não. Então, se alguns padres ainda exercem esse tipo de pressão em cima de outros que estão comprovando o fenômeno, estão diante dele, imagino que esses padres mais radicais, não exercem em cima dos fiéis na sua igreja, cobrando coisas que não deviam, tá? Tanto que um amigo lá de Espumoso, no Rio Grande do Sul agora, que é o Carlos Antônio, ele pede para você repetir o nome do pesquisador do Huguesson, né, que foi condecorado pelo Papa Paulo VI, e que você fale também sobre essa sua experiência com padres aí por esse mundo afora, padres em tudo quanto é lugar. Na Itália, você que é um amigo íntimo do padre François Brini, aquele fenômeno da França que escreveu o livro Os Mortos Nos Falam. Que experiência você tem nessa área? Bem, nós poderíamos dizer que aqui no Brasil, o padre Oscar Gonzalez Quevedo espalhou a sua opinião pessoal como padre, como se essa opinião fosse da igreja. A igreja não tem nada contra a comunicação com os mortos. Ela nunca se posicionou oficialmente nem contra, nem a favor. Como também a igreja nunca condenou a reencarnação. Isso também é um outro equívoco que se espalhou ao longo do tempo. Mas vamos focalizar mais a questão da comunicação com os espíritos. É claro que na Europa e nos seminários de formação para padres, nos cursos de teologia, o espiritismo é muito confundido com o africanismo, com os cultos das seitas, onde há a comunicação dos espíritos ligados a uma realidade muito mais de seita do que de ciência. O espiritismo lá é confundido até hoje com os cultos africanos de candomblé, de matança de animais, de oferendas aos espíritos elementais ou de rituais das mais variadas formas que se exerce dentro do seio da magia negra, dentro do seio do culto afro, de uma forma generalizada. Esse espiritismo, conforme nós conhecemos como ciência, codificada por Allan Kardec, onde existe uma cultura de percepção doutrinária, não é conhecido por muitos padres. Tanto é que nos seus discursos, a maioria deles faz essa confusão generalizada, como também dentro do protestantismo, essa confusão é muito feita por parte de pessoas até de uma certa cultura. Essa confusão também é feita dentro das universidades. Nós conhecemos professores de sociologia, de história, que cometem esses equívocos com seus alunos, confundindo espiritismo com mediunismo.
ou até confundem a mediunidade com o espiritismo. É bem que se entenda que existe mediunidade sem espiritismo nenhum. O espiritismo não é a mediunidade, nem a mediunidade é um patrimônio do espiritismo. A mediunidade é uma faculdade inerente à espécie humana, que existe desde quando o próprio cérebro humano existe. É uma faculdade que a biologia, através da natureza, otorgou ao homem. Então não foi o espiritismo que inventou a mediunidade, nem foi o espiritismo que inventou os médiuns, nem os espíritos. Ao contrário, foi exatamente a mediunidade e os espíritos que fizeram com que existissem médiuns e com que existissem espíritas. Então, o que acontece é que hoje existe muita gente culta dentro do Vaticano e a maioria dos padres também não são tão desinformados quanto os outros. Há uma quantidade enorme de personalidades dentro da igreja que pouco a pouco vão se envolvendo com esses assuntos. Dentro da transcomunicação, há muitos padres fazendo trabalhos. Eu posso citar alguns. Na Áustria, um padre redentorista de nome Andreas Rest, que é diretor do Instituto de Seminários para a Formação para Padres em Innsbruck, ele tem um curso de parapsicologia. Todos os seus seminaristas, ou os padres que lá são formados, eles saem versados em parapsicologia, aprendem sobre a mediunidade, aprendem sobre a comunicação dos espíritos, e está incluso nos seus ensinamentos a matéria transcomunicação, a comunicação com os espíritos através de equipamentos eletrônicos. Na Alsácia, o padre Karl Prüfger também foi liberado pelo Vaticano para se envolver nessas pesquisas. Um outro padre muito extraordinário, chamado Leo Schmidt, trabalhou, escreveu um livro chamado Quando os Mortos Falam, gravou mais de 12 mil vozes de pessoas falecidas. Ele comunicou ao Vaticano esse seu trabalho. Seu livro foi liberado na época, foi de larga publicação na Itália, como em outros países. Também existe um outro padre que você citou, que é o padre François Brune, nosso amigo pessoal. Nós citamos inclusive ele no nosso livro, tem um capítulo especial falando sobre ele e o envolvimento dele com essas pesquisas. O padre François Brune foi convidado em 1992 para fazer uma conferência no Colégio Geral dos Jesuítas, na Espanha. O colégio tinha na época mais de 800 padres, estava presente várias autoridades do Vaticano, embaixadores do Vaticano em vários países, estava inclusive presente várias autoridades da Espanha, e o padre Rosa Maria Pilon, que também é interessado pelas pesquisas de comunicação com o além, disse para François Brune: não precisa você falar aqui das vozes do além, da comunicação através de gravadores em rádios, porque nós já sabemos o suficiente. O que nós queremos é que você nos mostre as imagens recebidas na Europa, as comunicações por computadores através de scanner e de textos. E o padre François Brune fez uma palestra de mais de 1 hora para aqueles seminaristas padres. Portanto, o padre François já escreveu 2 obras notáveis. A primeira obra é Os Mortos Nos Falam, e o segundo livro, em parceria com o professor Dr. Rémy Chauvin, professor honorário da Universidade da Sorbona, autor de mais de 30 livros na área da biologia. Eles dois viajaram pelo mundo, visitaram vários pesquisadores, experienciaram a transcomunicação em diversos grupos e publicaram o segundo livro em parceria com o título Linha Direta do Além. O Vaticano nunca se pronunciou oficialmente a respeito dessas pesquisas, mas tem encorajado sobremaneira os seus profitentes, os seus padres, os seus pesquisadores para examinar o fenômeno da transcomunicação. No meu livro também tem uma relação de 2 padres fantásticos, professor da Universidade Católica de Milão, o primeiro chamado Andreas Resch, que também fez pesquisas na área da transcomunicação instrumental, e o outro colega seu, ambos físicos, professores eméritos, em 1956, portanto, antes de Frederick Jungerson, ele consertava um aparelho de gravador que ainda era de fio, para eliminar os ruídos dos cantos gregorianos que foram gravados para eliminar os resíduos acústicos, quando o gravador quebrou o fio. E o padre que trabalhava com o padre Ernetti, com o padre Pellegrino Ernetti, expressou uma fala que ele sempre dizia quando estava em dificuldade. Ele disse: ó, papai, me ajude. E quando ele ligou o fio que rebobinou para ver o canto se estava perfeito, apareceu a voz de um homem que dizia: claro, meu filho, que eu lhe ajudo, eu estou constantemente com você. Ele ficou assombrado, porque aquela era a voz do pai dele. Repetiu a experiência, ouviu de novo. Eles fizeram um relatório dessa pesquisa, mandaram para o Papa Pio XII. Esse relato está no nosso livro, e desde aquele tempo o padre encorajava
dizendo que eles não se preocupassem, porque poderia ser realmente uma comunicação do além, que não tinha nada a ver com o espiritismo, ou com aquele espiritismo da Europa, que também se pensavam que era o espiritismo ligado ao mediunismo ou africanismo. Então, a partir daquela experiência, o Vaticano soube disso. Em 1969, quando Frederic Jungerson foi condecorado pelo Papa, que também tem no nosso livro as fotografias, ele não recebeu essa condecoração pelas vozes que ele gravou. Ele recebeu a medalha de São Gregório o Grande, que é uma honorabilidade muito grande dentro do Vaticano, uma honraria que poucos recebem. O Jungerson era um cineasta especializado em registro de arquivos arqueológicos e manteve amizade com o Papa. Mas quando ele recebeu essa condecoração, Jungerson já tinha publicado o seu livro sobre as vozes, ele já era um pesquisador conhecido no mundo inteiro através desses assuntos, o Papa Paulo VI já sabia do assunto, e não impediu dele receber a medalha de São Gregório Grande. Os livros do padre François Brins já estão traduzidos em 8 idiomas, são vendidos em todas as livrarias católicas. Se você é católico e está nos assistindo, aconselho você procurar esses livros, a editora Edicel em Brasília. Você pode acessar esses livros, são livros notáveis, tem uma mensagem de esperança extraordinária, a opinião de várias pessoas da Igreja Católica, grandes pessoas envolvidas nisso, hoje no mundo. No nosso livro também tem um capítulo especial sobre essa matéria junto com a Igreja, e você pode se atualizar a respeito desse assunto. Entretanto, o padre François Brins me disse que o atual Papa, João Paulo II, deu uma declaração velada dentro dos seus arredores para os padres mais ligados a essas pesquisas, que não é dever do Vaticano aprovar ou não essas pesquisas, isso é um dever da ciência. Porque quando o Vaticano viu o desenvolvimento do carro, do avião, o Vaticano não ia dizer se isso era verdadeiro ou falso. Compete à Igreja orientar o motorista que não se embriague, que não dirige colocando em risco a vida das pessoas. Então o trabalho do Vaticano de agora em diante, ou da Igreja, é orientar os seus fiéis com que tipo de espíritos eles devem ou não se comunicar. Exatamente. Mas não compete ao Vaticano dizer se isso é verdadeiro ou falso, porque isso é um papel da ciência. É como aconteceu com a mensagem do padre Dino Cossetti. É claro. É possível consultar os espíritos, desde que para objetivos nobres. Nobres. E tem um outro detalhe que nós temos que perceber. A Igreja também tem dado esperança para essas pesquisas, porque, segundo o padre François Brins nos contou pessoalmente, o Papa vê com bons olhos, porque isso é importante para legitimar a fé do cristão, porque o catolicismo também prega a vida eterna, prega a imortalidade da alma. Todas as religiões pregam isso, mas não explicam o modo ou o método de entrar em contato com essa eternidade. Portanto, a transcomunicação é uma possibilidade que está aí para qualquer pessoa, de qualquer credo, de qualquer religião. Você não precisa ser espírita para sentir saudade de um ente querido. Você não precisa ser espírita para ter vontade de se comunicar com um ser que partiu para um país onde o correio é deficitário. O que é o além? É uma viagem para uma outra dimensão de vida, onde os contatos de comunicação eram precários. Agora que os espíritos estão se comunicando através dos equipamentos eletrônicos, todos nós temos em nossa casa, e não precisa que você tenha uma mediunidade ostensiva para isso, qualquer pessoa pode fazer esse contato. Depois dizer que a Igreja condena essas experiências é simples desinformação a respeito do que está acontecendo no mundo sobre esses fatos. As pessoas mais informadas vão ver que existe apenas as limitações e as tradições e muita ignorância a respeito do assunto. Este assunto que Clóvis está enfocando, ele está exposto com muita riqueza de detalhes, com fotografia, com documentos, neste livro dele, escrito por Clóvis Nunes. Este livro ele já escreveu antes, mas agora reeditou, ampliado, revisado, com muito mais documentos que ele conseguiu, não apenas no Brasil e não em centros espíritas, gente, mas em universidades da mais alta dignidade, da mais alta seriedade no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão, na Suíça. Esse homem anda para tudo quanto é canto, na Inglaterra, fuçando. O termo, como diz bem aqui do Nordeste, esse é um fuçador de marca maior. Ele veio descobrir coisas aqui, até coisas de quase 100 anos, no Museu Brasileiro no Rio de Janeiro, que ele vai falar daqui a pouco sobre isso no Brasil. E você pode fazer o pedido deste livro aqui para a própria Seda, como você já está acostumado a pedir os outros livros. Quanto é o livro? O preço do livro custa R$15. Mas é interessante repetir o que você falou, esse livro, o primeiro livro que nós escrevemos, só está contido dentro desse, no máximo com 5% de informação. O livro é ilustrado com 96 fotografias. Eu usei uma linguagem muito simples, porque o difícil hoje é falar fácil.
Então, como o assunto parece ser um assunto técnico, isso é só um preconceito. A transcomunicação é uma palavra nova, mas o assunto que está dentro desse livro é a comunicação com os espíritos, que é uma coisa lendária e que todas as pessoas se interessam. Então, é um livro com abordagem moderna, com informações documentadas. Não é um livro que tem uma linguagem essencialmente espírita, porque nós escrevemos esse livro para ele penetrar em todos os lares, para todos os credos. O livro não tem um objetivo de doutrinar a pessoa para uma conduta religiosa, mas sim para um espírito de religiosidade e de convicção. E vamos continuar o nosso programa com Clóvis Nunes, respondendo as perguntas dos telespectadores. Duas pessoas fazem quase a mesma pergunta. É o Luiz Pacheco, de Piracicaba, em São Paulo, e a Vilmara, de Governador Valadares, em Minas Gerais. A Vilmara pergunta: qualquer pessoa pode fazer a transcomunicação com um aparelho simples de gravador ou existe alguma técnica específica? E o Luiz Pacheco, de Piracicaba, pergunta: a nível doméstico, quais as normas possíveis, para se tentar a transcomunicação instrumental, ou os momentos possíveis? E para que isso aconteça, é necessário a presença de um médium? Bem, primeiro, antes de fazer o contato com a transcomunicação, na possibilidade prática, nós recomendamos que você se informe sobre o assunto de maneira adequada. Que você procure os livros que já estão editados em idioma português, e eles são mais ou menos 9 a contar com o nosso, é claro, e você vai ter uma sustentação intelectual e informacional suficiente para lidar com esse assunto. Não é aconselhável nós nos envolvermos em qualquer área que seja uma coisa séria para a nossa vida sem o conhecimento adequado. Se uma pessoa entra num laboratório de química sem entender das fórmulas, corre o risco de deixar as unhas lá dentro. Portanto, é importante que você saiba o assunto antes de fazer a prática. Mas eu vou ensinar algumas técnicas, que inclusive no meu livro tem uma boa parte delas, mas uma técnica muito simples, porque é sempre bom começar pelo começo, que é a técnica do contato com os espíritos através das vozes. Essas vozes são caracterizadas através de comunicações obtidas nos rádios ou registradas em fitas cassetes de gravadores domésticos. O trabalho está no fato de você predisponibilizar os equipamentos para uma possibilidade de contato. Não precisa ser equipamentos especiais, são equipamentos simples. Mas é importante também você saber que esses equipamentos são só receptores. Nós vamos registrar o que vier do além. Você pode usar uma técnica, que é uma técnica muito segura, para você não ter dúvida quanto aos resultados, utilizando 4 rádios. Você vai usar um rádio AM, se for possível conseguir um rádio antigo, daqueles de válvulas, porque na válvula tem um dispositivo que gera ruídos diferentes. Você vai usar um outro rádio em FM, um rádio em ondas curtas e um outro rádio também em FM. Você vai intercalar um rádio AM, um em FM, um em ondas curtas e o outro em AM. Você vai sintonizar esses rádios entre as estações. Você vai captar apenas o chiado, que é um ruído branco que é gerado por esses rádios. Você vai colocar um gravador na frente desses 4 rádios. Esse gravador, se tiver um microfone interno, você deve usar um pedaço de espuma. Ou, se preferível, você tiver um microfone externo, você coloca só o microfone em cima de um pedaço de espuma. Por que esse pedaço de espuma? Porque os rádios estão em cima de uma mesa. E a mesa tem uma superfície sólida, claro. Quando os ruídos do rádio são gerados através dos seus alto-falantes, eles se propagam pela mesa e chegam até o microfone do gravador com uma altura significativa. Na hora que os espíritos vão registrar a voz na fita, às vezes ocorre que o ruído dos rádios se mistura com o conteúdo da mensagem. Se você colocar um pedaço de espuma debaixo do gravador, no caso do microfone interno, ou debaixo do microfone, se for externo, você elimina boa parte desses ruídos através da propagação da superfície sólida, que serão filtrados pelo pedaço de espuma. Você vai fazer uma evocação ao espírito para o qual você quer se comunicar. Essa evocação não precisa você fazer nenhum ritual, você não precisa acender velas, você não precisa botar imagens do lado, você não precisa ficar de joelhos, não precisa fazer coisas estereotipadas. Se você quiser fazer uma prece, pode pedir a proteção de Jesus, dos bons espíritos e falar com amor, com sentimento.
Porque apesar dos equipamentos estarem disponíveis para o contato com os espíritos, a experiência recomenda que a energia mais poderosa para esses contatos é a energia do amor que a pessoa é capaz de produzir. O que é essa evocação? É o desejo de falar com um ente querido. Pode ser o seu pai, pode ser o seu filho, pode ser qualquer pessoa que esteja necessitando que você esteja necessitando desta comunicação para um conforto. Você vai apertar o play do gravador, do recorde de gravação, deixar a fita passar 10 minutos no máximo, pode ser 5. Você vai fazer esse chamado, é bom você registrar, tentativa de contato com o espírito do meu pai, com meu filho fulano de tal. Se você estiver presente, deixe registrado na fita alguma mensagem, qualquer coisa que você queira dizer para nós, para termos a certeza da sua presença aqui. Pode ser também que o espírito do filho do pai não queira se comunicar, você pede qualquer espírito familiar, o espírito amigo que esteja ali naquele momento. Deixa a fita passar em silêncio. 5 minutos depois, ou 10, você desliga e antes registre final de contato, baixe o volume dos rádios, rebobine a fita, amplie o som do gravador e observe se tem alguma voz gravada. O seu ouvido pode não ter registrado durante a gravação, mas pode ser que o espírito deixou registrada sem que você escutasse a gravação paranormal na fita cassete. Através dessa técnica, milhares de pessoas têm se confortado em contactar com seus entes queridos. Pode ser que o filho querido que você evoque diga: estou aqui, mamãe, constantemente com você, lhe escuto e lhe amo. Eu não estou morto, estou na presença de meu amigo fulano de tal, do meu avô. Ou que relate uma frase curta. Geralmente essas gravações são frases curtas ou vozes, mas sempre tem um conteúdo peculiar que faz as pessoas envolvidas reconhecerem os seus entes queridos. E com essa técnica você pode repetir uma vez por semana ou mais, pode fazer sozinho ou em grupo, e leve a sério. Algumas pessoas conseguem as transcomunicações na primeira vez, outros na quinta, sexta, sétima tentativa, outros levam alguns meses. Se você tiver um pouco de persistência, perseverança, seriedade e um bom propósito, com certeza absoluta você vai receber esses contatos. No nosso livro contém as técnicas para as imagens da televisão, que é um pouco mais complexa e devido ao nosso tempo, ao espaço da televisão ser escasso, nós não vamos poder ensinar. Mas as técnicas dos rádios e dos gravadores é possível de ser feita dessa forma. Relembramos para você o informativo SEDA. É o boletim da nossa SEDA, distribuído gratuitamente para todo o Brasil. Ele é totalmente colorido, feito pela editora Globo de São Paulo, onde nós mantemos informações sobre o nosso programa, sobre a SEDA, sobre as nossas realizações de modo geral. Para você receber todos os meses, basta escrever para cá, não vai pagar nada. Basta mandar uma carta com letra bem legível, contendo o seu endereço, sem esquecer o CEP, de preferência com o nome do centro espírita que você frequenta, caso você frequente. Não quero dizer com isso que apenas as pessoas que frequentam o centro espírita poderão receber, em absoluto. É bom você mandar o nome do centro para a despesa de correio ficar um pouquinho menor para a gente. Os nossos recursos são muito reduzidos, nós não temos dízimos, nós não cobramos das pessoas indiretamente, dizendo que é para Jesus, nós não cobramos, não temos outra forma de recursos, é com muito sacrifício que nós fazemos este trabalho. Ele é um jornalzinho mensal, que enviamos para todo o Brasil com as nossas informações, tá? Ô Clóvis, tem tanta pergunta. Essa pergunta aqui é diretamente para mim, de Joinville, Santa Catarina. Da Maria Desfilar. Se o mundo começou com Adão e Eva e a cobra, como diz na Bíblia, de onde esses espíritos que estão fazendo a superpopulação do mundo? Maria Desfilar, com todo carinho a você, nós espíritas não admitimos essa história de Adão e Eva e a cobra. Nós não podemos acreditar nisso, porque também nós não acreditamos em Papai Noel, em Saci Pererê, em Satanás, em Matita Pereira, em Boitatá. Essas coisas nós espíritas não acreditamos nisso. Isso foi uma história muito ingênua, inventada, não tem sentido, não tem lógica. E mesmo assim, Deus está criando sempre. Os espíritos são criados por Deus. E tem outra questão, nós também, por não admitirmos certas crenças infantis, não acreditamos que somente a Terra é habitada. Num universo que tem bilhões e bilhões de planetas,
nós acreditamos que esses planetas não estão aí para servir para nada, que Deus não criaria tantos planetas para absolutamente nada. Existe a migração de planetas de mundos para mundos, tá? É por isso que nós não acreditamos. Então essa pergunta que já foi feita várias vezes aos nossos programas, por vários protestantes, isso é coisa de protestante, nós temos essa resposta que também já foi dada várias vezes. Entendeu, Maria? Com todo respeito a você, a sua crença, os inúmeros planetas que existem no mundo não estão aí sem razão alguma. E eu peço que a Clóvis também que faça uma referência a esse tipo de pergunta. Bem, o primeiro fato é que a lógica matemática não respalda o fato de Adão e Eva ter sido o primeiro homem a habitar a Terra. Até porque dele, para nós, da época que ele existiu, se cada filho de Adão tivesse 10 filhos e toda a população da Terra continuasse tendo 10 filhos, nós não teríamos 6 bilhões de habitantes como temos hoje. Depois Adão e Eva não explicaria a origem das raças, da raça negra, dos mongóis, dos arianos, da raça amarela, dos japoneses ou chineses, não explicariam a estrutura antropológica do mundo. O que nós acreditamos no Espiritismo é que Adão e Eva formaram uma raça adâmica. Eles podem ter sido seres que povoaram parte do planeta, mas não o planeta inteiro. Depois também tem uma outra falta de lógica na história bíblica, que depois de Adão veio o dilúvio, e que o dilúvio teria destruído toda a terra. Sobrou Noé e mais 6 ou 7 pessoas. Então, se a terra tivesse sido destruída em Noé e sobrasse apenas 6 ou 7 pessoas, seria impossível povoar a terra poucos anos depois, com 6 bilhões de habitantes. E quando você pergunta de onde vem tanta gente para popular o mundo, nós espíritas acreditamos, como Regis Alamar colocou, de que existe a pluralidade dos mundos habitados. E assim como a Terra tem vida física, existem outros mundos que também têm vida física. Muito embora a ciência hoje já demonstra que essa realidade de sobrevivência de seres em outros planetas não é possível no nosso sistema solar. O nosso sistema solar é um mundo de planetas desabitados com seres humanos como nós. Só tem vida no sistema solar, na Terra, vida de seres humanos. Pode ser que tenha vidas em outras dimensões de espiritualidade ou em outras realidades, mas não vida orgânica como a nossa. Mas só na nossa galáxia tem mais ou menos 60 mil réplicas da Terra, 200 bilhões de estrelas. Todas elas reúnem em torno de si um sistema planetário de estrelas semelhantes ao Sol, 60 mil. E contando que tenha somente um planeta semelhante à Terra, para ter vida semelhante à nossa, nós teríamos 60 mil réplicas. A Terra não é o primeiro planeta do universo. Antes da Terra existir, já existiam outros mundos. E se a vida foi possível na Terra, se ela está dentro do cosmos, a vida pulula em todas as outras possibilidades nesses diferentes mundos. Porque a Terra não é um planeta especial, ele é um planeta como outro qualquer. As leis que presidem a nossa gravitação e a nossa realidade são as mesmas leis que presidem dentro da galáxia a essas funcionalidades. Portanto, nós acreditamos que os mundos são povoados, que existe assim como tem na Terra a migração de seres de países para países, existem também as migrações de espíritos entre planetas e planetas. Depois você também pode perceber a seguinte característica nessa sua pergunta. Se nós temos 6 bilhões de pessoas, todo mundo fica preocupado de onde veio tanta gente para nascer. Mas a época do homem na Terra dista de nós 2 milhões de anos. Desses 2 bilhões de anos, até hoje, morreram muito mais do que 6 bilhões. De onde veio tanta gente para morrer nessa escalada de tempo, desde quando existiu o primeiro homem pisando na Terra? Fica muito mais fácil você acreditar que uma comunidade de espíritos morre e renasce ou reencarna. No passado, nós teríamos pequenos povoamentos porque o planeta era tribal. Em 1857, nós tivemos pela primeira vez no mundo 1 bilhão de habitantes. Mais ou menos entre 55 e 57, um século atrás. De 1855 para cá, nós temos 6 bilhões. Porque nós aumentamos praticamente 6 vezes o valor. 5 vezes na frente de 1 bilhão. Por quê? Porque as portas de entrada, que eram os úteros femininos, permaneceram com maior quantidade por um período maior de tempo. No passado, na Idade Média,
A vida de uma pessoa era 27, 30 anos. Você morria de infecções, de uma perna quebrada, as pestes matavam. Então, quando nós dominamos a ciência, a tecnologia, a medicina, descobrimos as contaminações, os micróbios, a vida do homem se perpetuou com maior tempo. Hoje, a média de vida está em torno de 50, 60 ou 70 anos nos países mais avançados. Portanto, nós temos uma permanência maior e com o domínio da tecnologia e das leis da natureza, nós possibilitamos que uma quantidade de mulheres permanecesse maior tempo na Terra e aumentamos as possibilidades de entrada das reencarnações, que são os espíritos. Portanto, hoje nós temos 6 bilhões. Acreditamos, conforme as informações do Espírito de Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que a população do planeta está em torno de 20 bilhões de espíritos. Temos 6 no corpo e mais ou menos uns 12 ou 13 no além, e mais ou menos 2 milhões de espíritos estão nesse momento nascendo ou desencarnando ou perdendo o corpo. Então nós temos ainda muita gente para nascer, porque a Terra é possível de habitar. E como dizia o Evangelho, já que você cita a Bíblia, o próprio Cristo acentuou que há muitas moradas na casa do Pai. De Brasília, recebemos vários fax de telespectadores em Brasília, sobre aquela questão da NET, da continuidade ou não do programa da NET. E esse é do Américo, que é um companheiro de Brasília que se coloca à disposição do público para coordenar essa questão desse abaixo-assinado para a NET. Ele diz o seguinte: é concreto que a NET vai tirar o canal 32 do ar a partir do dia 3, segunda-feira, amanhã, portanto, que aqui em Brasília transmite o seu programa Espiritismo via satélite. Como esse é provavelmente o último programa que assistiremos, peço a gentileza de divulgar o meu nome, endereço e telefone para as pessoas que são assinantes dessa operadora, que têm interesse em continuar assistindo o seu programa e que querem dar o seu apoio através de um abaixo-assinado organizado por mim e a ser entregue para a direção da operadora aqui de Brasília e para a NET Brasil. Nós espíritas e os simpatizantes dessa doutrina devemos unir forças, não só para dar apoio a quem divulga com tanto sacrifício e abnegação o espiritismo, como também lutar por um direito nosso de continuar recebendo os serviços preliminarmente contratados por nós. Se os dirigentes dessa empresa alegam que a decisão de retirada desse canal foi baseada numa pesquisa de audiência realizada, vamos mostrar a eles, através desse abaixo-assinado e até de nosso contato individual, que representamos um número significativo de assinantes que têm real interesse em continuar assistindo a esse programa. Alamares, gostaria, se possível, que nos informasse se a adoção de antena parabólica aqui em Brasília torna possível assistir ao seu programa. Claro que sim, meu irmão. Se você conhece alguma empresa que trabalha com esse tipo de antena, capaz de atender a esse objetivo, por favor, divulgue. Um abraço e sucesso para você, o Américo. Júnior, anote o telefone do Américo aí em Brasília para que as pessoas liguem para ele. O endereço dele, HIGS 704, Bloco G, Casa 79, Asa Sul, Brasília. O telefone 061 224 6371, 224 6371 e 984 4230, 984 4230. Ele está hoje em casa o dia inteirinho, aguardando as suas ligações para começar a organizar isso durante a semana inteira. Não é possível, gente. As operadoras de canal têm disponibilidade para colocar mais de 50 canais no ar, até 100 canais. O nome disso, me perdoe, é má vontade, porque não é possível que se queira privar pessoas que desejam saber determinado tipo de informação, da informação, tendo essas pessoas elas pagam todos os meses para receber. É como eu digo, gente, se fosse violência, estupro, assassinatos, coisa que não presta, iriam até propor para a gente para comprar os direitos direitos de imagens. Isto é uma vergonha num país que pretende chegar ao primeiro mundo. Podem procurar a NET, gente, e peça o seu direito, com todo o respeito que nós temos com ela. Isso não é democracia num país que se diz civilizado. A Laura Raquel Janino também mandou também um fax de Brasília para nós. E outra coisa, nós não cobramos nada da NET para nossa imagem, você sabia disso? Nós não cobramos de nenhuma rede de TV a cabo. Agora, gente, se é possível assistir pela parabólica, é muito mais barato, telespectador. Você que assiste TV a cabo, você paga por mês. Você comprando a parabólica, só compra uma vez
É barato a antena parabólica. E não paga nada por mês. Com a antena parabólica você vê o que quer. Isso é a mesma coisa, os católicos podem ver a Rede Vida da Igreja Católica pela parabólica sem pagar nada. Isso é um absurdo que estão fazendo. Procure, é simples a antena parabólica, não é complicada. Qualquer pessoa pode ter. Se você mora no edifício, basta uma antena e todos os telespectadores no seu condomínio vai assistir. Sai muito mais barato. Você não tem assinatura por mês. Vamos esclarecer, gente, vamos tomar conhecimento do que a tecnologia nos proporciona. Ô Cláudio, muita gente pergunta, é tanto telespectador que faz a mesma pergunta, que eu vou sintetizar aqui. E o fato da pessoa ir para o cemitério, ficar orando lá, rezando, ou orando, sofrendo, pensando no seu ente querido que já desencarnou, com tristeza, com angústia, em verdadeiro desespero, isso não vem prejudicar o espírito? Isso não vem se tornar uma verdadeira, até agressão inconsciente ao espírito? De certa forma, sim. São inúmeras as psicografias, as mensagens, também através da transcomunicação, que os parentes falecidos pedem para aqueles que ficaram, que não recordem dele com tristeza e sofrimento. Porque a mente é força criadora. E o nosso pensamento vai até essa pessoa falecida como uma espécie de endereço. E ele capta as vibrações, e nenhum filho no além, sabendo estar vivo, ficaria feliz ao ver o sofrimento da sua mãe, até porque ele julga ser inútil, porque ela ignora de que ele vive e de que está presente nas suas emoções. Portanto, às vezes não são todas as pessoas que vão ao cemitério com esse sentimento de tristeza, mas o próprio cemitério por si mesmo já é uma área fúnebre, já é um local onde as pessoas recordam de uma forma um tanto não sadia da perda dos entes queridos. Então, muito mais interessante você não esperar os dias de finados para orar por ele ou se lembrar. Os espíritos nos acompanham no dia a dia das nossas casas. Aqueles que guardam por nós algum afeto nos observa durante os dias de um ano inteiro. Então, não justifica somente no dia de finados nós termos essa preocupação que deveria ser constante. O nosso sentimento de gratidão deve ser permanente. Então, às vezes, a lembrança com sofrimento prejudica muito mais do que o que ajuda aqueles que partiram no processo comum da desencarnação ou da morte do corpo físico. Mas, Clóvis, muita pergunta aqui sobre cemitério, sobre se é o lugar onde os espíritos se encontram. Aqui eu tenho um negócio interessante. De Itanhaém, a Araci da Silva, ela diz que está sofrendo obsessão, séria obsessão. O que poderia fazer num caso como esse? Essa mensagem é para ela e para todas as pessoas que estão com problemas obsessivos. Nós recomendamos que você procure um centro espírita sério, um centro espírita kardecista, que possa lhe orientar no trato com a mediunidade, porque a obsessão nada mais é do que uma influência de alguma entidade doente. Nesse caso, você não tem a doença, o que existe é um doente. E no centro espírita vai ter a terapia adequada para afastar o doente do qual você recebe os sintomas. Afastando o doente, acaba a doença. A obsessão não tem outra cura senão se alcançar a causa. E a causa da obsessão é o espírito equivocado, o sofredor, que lhe acompanha. Lhe recomendo também você tomar par da literatura espírita, tomar consciência dessa literatura maravilhosa, que vai lhe dar conhecimentos necessários para você saber lidar com a sua mediunidade. Porque quem sofre obsessão é porque tem as faculdades mediúnicas afloradas, passíveis de ser influenciada por espíritos. E é importante que você leia os livros espíritas. O centro espírita vai lhe saber orientar a bibliografia adequada para você ter um autoconhecimento para saber lidar com a faculdade mediúnica que você é portadora. Quando eu residia em Belém do Pará, eu participava muito de debates, programas de televisão sobre questão de religiões. E sempre respondia à altura com artigos no jornal O Liberal, que é o maior jornal da Amazônia. Esse jornal tem uma tiragem diária de mais de 100 mil exemplares, de uma qualidade no mesmo nível dos maiores jornais do país. Eu escrevia sobre espiritismo, respondia a ataques de pastores, de protestantes, de padres, de um monte de gente, mostrando que o espiritismo não era aquilo que eles tentavam colocar. Aí fui convidado a manter uma coluna sobre espiritismo no jornal,
E essa coluna passou a ser muito lida pelas pessoas, e eu usava uma linguagem, como sempre uso, mas muito popular, muito no nível de que todo mundo possa entender. Falava sobre problemas do dia a dia, sobre a ótica da doutrina espírita, problemas de pais e filhos, marido e mulher, enfim, essa questão de obsessões, o que é o verdadeiro e único espiritismo, o espiritismo e os católicos, o espiritismo e os protestantes, o espiritismo e Bíblia. E muita gente gostava de ler essa coluna e me foi sugerido passar isso para livro, e eu resolvi passar. E escrevi esse aqui, Sob a Ótica Espírita. Algumas pessoas, quando leem, têm a oportunidade de ler as impressões que eu fiz por computador. Eu passei para alguns amigos, pediram: olha, parece que você foi lá em casa. Alguma senhora diz: parece que você está falando com o meu marido é desse jeito. Alguns dizem: o sem vergonha do meu marido, o cachorro do meu marido, parece que está retratado nas matérias quando você escreve sobre machismo. E alguns dizem: parece que você está falando diretamente comigo. Alguns adolescentes dizem: olha, engraçado, eu sou assim. Eu escrevi sobre a questão dos idosos, como estão tratando os nossos idosos no Brasil. Está aí, gente, o meu livrinho, editado também pela nossa editora Seda, à disposição de você, caso você queira conhecer o que esse amigo escreveu no Jornal Liberal de Belém do Pará. Na oportunidade, aproveito para agradecer a esse jornal dessa terra distante, onde vivi tantos anos, pela oportunidade que me foi dada, tá? Aqui está o meu livro, está custando R$12, tem 230 e poucas páginas, à sua disposição com muito carinho. Muito obrigado pelo carinho que vocês todos sempre me dedicaram. E o telefone da Seda, você já sabe, escreva sempre para nós, dizendo o que você acha do nosso programa, e como você vê o Espiritismo de perto, como está chegando a nossa imagem. E nós temos sempre fitas de todos os programas gravados, inclusive esse de hoje, com Clóvis Nunes. Você que não assistiu, ou você que não pegou muito bem o sinal na sua casa, a nossa fita está muito bem gravada, a qualidade é muito boa. Algumas pessoas querem usar o nosso material para estudo em centros espíritas. Escreva para cá que as fitas do programa custam R$20 e você pode passar aí na sua cidade à vontade. Mas Clóvis, de Florianópolis, Emery Valentim, ela diz: Maninha e Leozinho, nós te amamos. Essas pessoas desencarnaram há 1 ano atrás em um acidente de carro. Trata-se da filha e neta do telespectador. Ele pede que a mensagem acima seja lida. Então sempre vibre positivamente pelos seus entes queridos, que a melhor forma de você transformar o seu ente querido desencarnado em um pouco mais feliz é vibrar por eles com alegria, sempre mostrando que você continua aqui, que a vida continua, que você continua vibrando positivamente. Nada de choro, nada de desespero, nada de angústia pela desencarnação do ente querido. E de São Paulo, a Maria Dolores pergunta: Clóvis, qual a sua opinião? Tem as imagens, Serginho, para mostrar as imagens aí, né? Qual a sua opinião sobre a cremação e a doação de órgãos? Enquanto isso, Clóvis pode ficar à vontade. Nós estamos às 11h49, faltando ainda 11 minutos para o término do programa, para comentar sobre as imagens que você tem aí. Bem, a questão da cremação será a forma no futuro como nós vamos sepultar os nossos mortos. Porque isso vai eliminar o culto aos cadáveres, que não faz nenhum sentido, nem científico, nem emocional. Agora, quanto à doação dos órgãos, nós espíritas somos a favor da doação. Acreditamos que o futuro, quando uma pessoa morrer, perder seu corpo, esse corpo deve ser considerado um patrimônio da humanidade. Não deve pertencer mais à família, porque deve ser um produto de ajuda e de transformação de vidas para melhor. Agora, está existindo alguns problemas nos transplantes que evocam a paranormalidade. Entre eles, por exemplo, há pesquisas realizadas na França, na Espanha e até mesmo aqui no Brasil, de pessoas que receberam os órgãos começaram a ter comportamentos do doador. Na França, 2 irmãs que receberam órgãos de uma senhora suicida, uma se matou, a outra perdeu o gosto pela vida e estava fazendo análise nos consultórios. Na Espanha, uma mulher que recebeu os órgãos de um jovem de 16 anos, muito embora ela tivesse 42, acordava de manhã com arroubos de jogar vôlei na praia. Era o esporte preferido do rapaz.
E aqui no Brasil, uma pessoa que recebeu um órgão ficou com os trejeitos da pessoa que doava. Isso pode ser explicado que nós não devemos receber órgãos de pessoas suicidas. No fato de que, às vezes a pessoa morre, mas não desencarna. E o órgão guarda uma espécie de endereço vibratório entre a mente do doador e do receptor. São detalhes importantes que no futuro a medicina vai acabar encontrando as manifestações espirituais através dessas extraordinárias experiências. Por outro lado também, nós temos que prestar muita atenção às questões éticas dentro dos órgãos, desse processo dos transplantes. Tem muitas denúncias na imprensa, inclusive agora uma muito desagradável na China, onde estão sendo traficados os órgãos de criminosos, eles são executados com um tiro na medula, porque inclusive isso faz com que os órgãos fiquem mais preservados, eles são sumariamente executados, assassinados, e esses órgãos são enviados para muitos receptores aqui no Ocidente de uma forma ilegal e na clandestinidade, constituindo, portanto, uma espécie de crime organizado. Então, fora das questões éticas, dentro de um processo muito humanizado, nós temos que preservar a dignidade humana nas doações. Acredito que no futuro será uma das grandes construções para a preservação da qualidade de vida dos seres humanos. O nosso abraço à nossa telespectadora Neida Maria Araújo, em Gramado, no Rio Grande do Sul, e a nossa gratidão pelo carinho manifestado para nós. Amigos telespectadores, a transcomunicação, ela não é uma prática espírita, como o Clóvis deixou bem claro. Acontece que o espiritismo, que não é uma religiãozinha qualquer, é uma doutrina científica, rigorosamente científica, apenas de consequências religiosas, como define muito bem Clóvis Nunes. Então, já que ele tem respeito pela ciência, ele está mostrando o que é ciência. Poderia mostrar outros assuntos a nível de ciência aqui, mas nós temos pouco tempo de televisão, somente 2 horas por semana. E já que é um assunto ligado à comunicação com o mundo espiritual, por essa razão nós trazemos aqui ao nosso programa. A doutrina espírita ela está muito clara nas suas obras básicas. O Livro dos Espíritos, seguindo do Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese e obras póstumas. Você, conhecendo a doutrina espírita, você vai ver que ela tem lugar para os temas científicos e por razões óbvias, porque ela tem o maior respeito pela ciência. Eu vou pedir nesse finalzinho que Clóvis mostre algumas imagens que ele tem e nós vamos já chegar ao nosso final. Inclusive o nosso amigo Jamil Scaff, de Tapiratiba, São Paulo, ele faz uma pergunta: por que rádios antigos de válvulas e outros sintonizados em faixa diferente da frequência para se obter uma comunicação? O tempo, aliás, não dá tempo, mas eu acredito que Clóvis deve tratar desse porquê no seu livro também. Sim, né? Eu posso até fazer uma adenda. A ideia é simples, porque os espíritos próprios orientam que é muito melhor eles produzirem sons a partir de ruídos que já existem do que produzir sons a partir do nada. Essa técnica de colocação dos rádios foram orientadas inclusive pelos próprios espíritos comunicantes. O que se sabe é que funciona. Então eles vão modulando aqueles ruídos em diferentes frequências e deixa gravado no campo magnético da fita a sua mensagem. Aí está um contexto de paranormalidade dentro das vozes, mas no nosso livro trata muito bem dessas explicações. Então, você pode passar as imagens aí, Serginho? Vai passar imagem e áudio ou você vai narrando? Nós vamos narrando. Ok. Bom, essas imagens foram registradas em alguns lugares do mundo. Isso é uma imagem de uma paisagem do além, onde você vê a câmera descrevendo em movimento na captação. Aí está um físico, engenheiro da NASA, Dr. George Jeffers Miller, quando vivia sobre a Terra. E ele também deu orientações para o contato via rádio nos Estados Unidos, como também na imagem que se segue, ele aparece do além, através da televisão na Alemanha, recebido por Klaus Schreiber, que foi o pioneiro da captação dessas imagens. A partir de 1986, as imagens começaram a se configurarem através da tela e da televisão. Mais tarde, as imagens também passaram a ter movimento, e está aí o físico, com a aparência mais rejuvenescida e ainda de óculos, como para ser reconhecido. Esse espírito deu todos os seus dados pessoais aos pesquisadores, inclusive de óculos, no mundo espiritual. Porque o além tem diferentes níveis, e esses espíritos estão em torno da Terra, vivendo em contato conosco. Aí está um padre católico falecido, Dr. Aloavo Singer, que também deu seus dados pessoais. Os pesquisadores foram até uma igreja, onde tinha ainda muitos documentos seus.
Aí a gente vê ele aparecendo com uma batina, tem uma cruz por cima da lapela do pano branco da frente. A imagem não está muito nítida, mas dá para percebermos a sua fisionomia em constante semelhança com a fotografia que foi encontrada dentro dos seus dados bibliográficos na Igreja Católica. Ele voltou, deu as suas informações, assim como o Dr. Miller, e foi reconhecido pelos pesquisadores. O Klaus Schreiber nunca tinha ouvido falar desse personagem e apenas teve conhecimento dele depois. Aí está ele quando vivia sobre a Terra. Aí está 2 militares que apareceram na cidade da Alemanha, em Mönchengladbach, recebido por Hans Otto Koenig, 2 pessoas também falecidas. Aí está o espírito do tribuno Marco Antônio, também recebido por Hans Otto Koenig na Alemanha, que aparece através da televisão, com um semblante de luz iluminado na tela. São muitas personalidades, nós trouxemos algumas somente para ilustrar. Vamos ver aí um outro espírito que chama 73, se comunica com a estação de contato em Luxemburgo, na Alemanha, em Rivnik. Esse espírito é o coordenador das transmissões, porque lá no além eles têm tecnologia para transmitir as imagens. Aí está um padre também, cardeal primário da Polônia, o Augustin Holland, que não tinha muita simpatia pelos alemães e mandou também uma mensagem por computador dizendo: daqui do além a pátria não tem fronteiras. Voltei para dizer que não odeio mais os alemães. Aí está a mãe do pesquisador Adolf Holmes, Heloísa Carolina Holmes. Nós também recebemos mensagem dela por computador enquanto visitávamos a casa do seu filho. Ela tem constantes contatos com ele através do telefone, do rádio, por computador e pela televisão. O Klaus Schreiber, falecido através da imagem do scanner do além transmitida por computador. Esse homem perdeu toda a sua família em acidentes, viveu solitário, recebeu mensagem da sua filha e foi o primeiro homem a receber imagem por TV. Morreu no final dos anos 80 e do além já transmitiu a própria imagem através do sistema scanner. Na imagem que se segue, ele mostra do além a casa onde ele vive e onde reencontrou todos os seus familiares que haviam falecido. O Klaus Schreiber inaugurou talvez a maior descoberta do século XX e quase pouca gente está se dando conta disso. Aí está um tipo de residência comunitária onde ele vive, num lugar muito bonito, com os seus familiares. Isso vem confirmar as psicografias que os espíritos transmitiram através de Chico Xavier, como André Luiz no nosso lar. Aí está o primeiro fax recebido do além, em Luxemburgo. É um fax que trouxe inclusive uma orientação médica para um pesquisador que estava doente. Outra imagem por televisão de Frederick Jungers, o pioneiro das gravações, falecido, e mandou essa imagem em 91 para Adolf Holmes, recebida em Rivnik. Aliás, está 91 na tela, mas foi recebida em 93. Aí está uma transcomunicação cruzada do mesmo Jungerson. Essa imagem apareceu na tela da TV de Luxemburgo, da Alemanha, e ao mesmo tempo a outra imagem, que acho que o tempo não vai dar para passar, apareceu simultaneamente em Luxemburgo. Portanto, nós queríamos encerrar a nossa fala colocando para o telespectador de que a transcomunicação traz uma resposta definitiva de que nós não morremos, que a morte é apenas uma passagem. Nós não devemos temer a morte, mas sim a enfermidade que precede a morte. Morrer, o ato de morrer, consiste numa liberação, numa entrada, numa dimensão radiosa. A morte é como uma lâmpada velha que se apaga, não aguentando mais a energia que lhe mantém acesa. A lâmpada queima, a gente troca e a lâmpada acende novamente, porque a energia está vitalizando a vida. Portanto, os cemitérios estão vazios, os nossos parentes nos esperam e a morte não nos mata. Muito obrigado, Cláudio, pela sua participação. Amigos, nós agradecemos pela sua audiência. O nosso programa está no ar todos os domingos, das 10 ao meio-dia, pelo canal 11 da antena parabólica, na polarização